Fred por Caldeira, favor. eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para o Calas. É, alguém aí em Manchester gostou desse sorteio? Não, não. É só você ver a cara do Tite, o diretor esportivo do Manchester City, quando saiu a bolinha do Real Madrid no sorteio. Assim, ele só faltou chorar. Assim, eu tava ao vivo no CT do City, como você bem viu e apontou para as nuvens. E antes de entrar ao vivo, um funcionário do City passou com uma cara de horror, assim, falou: cara, mais uma vez a gente tá pegando esses caras, não acredito, assim. É, ninguém em Manchester e ninguém em Madrid, né? Assim, o pior sorteio o City pegou e o Real Madrid pegou. O pior sorteio possível. Então, para você passar para a semifinal da Liga dos Campeões e ter que passar pelo Real Madrid, cara, assim, você já fez na temporada passada, era para guardar a memória do 4-0 por uns 10 anos, né? Mas não, você já tem mais uma vez pela frente a possibilidade agora da vingança ser do lado madridista. Mas então, vamos lá, ó. Eu tenho uma tela aqui que são os confrontos Guardiola contra Carlo Ancelotti. Vamos ver, ó. Ancelotti versus Guardiola, né? Em Champions League. Então, 2014, semifinal, o Real Madrid ganha do Bayern, do Guardiola, duas vezes, né? Vai para a final, vai ganhar do Atlético, aquela que talvez seja a derrota mais sofrida da história do Atlético de Madrid. Ô, Júlio, O Calas, Júlio, que já só, não está com só a uma gente aí. coisa. Não, só uma coisa, só antes da gente passar, esse jogo, essa semifinal, eu tava lá cobrindo essa semifinal, né, na época, como correspondente da ESPN, esse 4-0 na época era a pior goleada do Guardiola como treinador. Era o pior resultado dele como treinador. Depois ele levou um 4-0 do Barcelona, um 4-0 do Everton, mas ele, enfim, em um campeonato do tamanho da Champions League, dá pra gente dizer que a maior derrota da carreira do Guardiola foi pro E, Ancelotti deve ter sido a maior nesse do Bayern jogo. também, hein? Deve ter sido, assim, Aí sem a gente precisa pesquisar, pesquisar, mas, é, mas do Guardiola, sem é, dúvida. em casa, né? Até porque o Bayern de Munique sempre foi considerado a bestia negra do Real Madrid, né? Era o único clube do mundo que o Real Madrid não é que tinha medo, respeitava, porque os outros sequer respeitam, né? Era o único clube do mundo que o Real Madrid respeitava. E aí agora ultimamente o Real Madrid também tá botando o Bayern no bolso. E aí os confrontos dos últimos 2 anos, né, Fred? Em 2022, o City vence por 4-3 a ida, poderia ter sido muito mais, e aí, na Uhum. volta, o City tem um zilhão de chances de matar a eliminatória, leva gol no fim, vai para a prorrogação, perde por 3-1. O Real Madrid vai ser campeão contra o Liverpool. E no ano passado, a vingança. O fato do City ter sido muito melhor do que o Real Madrid nos últimos 2 anos, é verdade que foi eliminado há 2, mas passou há 1 ano. Nem isso dá confiança para os torcedores, para as pessoas que respiram aí o City na cidade? Então, confiança existe, tá? Eu acho que, assim, depois que passar o horror de encarar o Real Madrid mais uma vez, né, o choque do sorteio, acho que vai digerir, né, o torcedor do Manchester City vai pensar, cara, não, eu tenho a razão A, B, C e D, eu tenho motivos lógicos, racionais para me sentir confiança para esse confronto, me sentir confiante para esse confronto. O detalhe é que nos dois últimos jogos no Bernabéu, o City jogou muito melhor quando perdeu do que quando empatou. Muito melhor. Então, assim, eu costumo dizer que para o Real Madrid o futebol é um detalhe, né? Assim, vencer é o mais importante. O futebol é um caminho que de vez em quando o Real Madrid passa nele. Pode estar jogando mal e não importa que daqui a pouco consegue, como conseguiu com os 2 gols do Rodrigo levando o jogo adiante, né? Então, cara, foi o primeiro chute a gol do Real Madrid no jogo, o gol do Rodrigo, que abre, né, a virada do Real Madrid. Então, o Real Madrid tem dessas coisas. E essa temporada do Real Madrid ela é muito sólida, apesar de tantos pesares médicos e lesões e etc e tal. E o Manchester City, por mais que esteja numa sequência de 20 jogos de invencibilidade, e o Guardiola ele elevou tanto o nível de futebol do Manchester City que a gente olha para esse número com uma certa naturalidade. Né? 20 jogos de invencibilidade, ok, mas deixa eu ver onde o City está mal ou bem. E defensivamente está sendo um pouco mais vulnerável do que na temporada passada. Então acho que a chave do confronto está um pouco aí. É ver se o City consegue virar um pouco a chave para a defesa virar o que foi na temporada passada e ver se o Real Madrid, ele perdendo o Benzema e entrando o Bellingham, ele consegue ser
um Real Madrid que agrida mais o Manchester City, porque a última memória desse confronto 4-0 aqui, o City dizimou o Real Madrid, uma das maiores humilhações da história do Real Madrid, sem nenhuma dúvida. Ô Fred, até aproveitando que a gente estava falando do Guardiola contra o Ancelotti, né? E falando já que é um prazer enorme ter você aqui também, poder bater essa bola com você, falando aí direto de Manchester. Você que tantas vezes, e tantas mesmo, né? Entrevistou ali o Guardiola, conversou com ele em entrevistas coletivas, ali lado a lado com ele. Para ele, especialmente, tem algo a mais enfrentar o Real Madrid, por ele ter tido tudo, toda a rivalidade que ele teve com o Real Madrid na época do Barcelona e agora na época do Manchester City? Tem um algo mais para o Guardiola ter esse enfrentamento no Bernabéu, no primeiro jogo, enfim, contra o Real Madrid? Certamente tem. Ele só não vai dizer isso. Hoje, por exemplo, foi dia de entrevista coletiva dele pré-Newcastle pela Copa da Inglaterra, depois do sorteio. E eu fiz essa pergunta, cara. Eu falei, então, você saiu da Espanha, mas o Real Madrid não saiu da sua vida, né? É a terceira temporada consecutiva que você enfrenta o Real Madrid na Liga dos Campeões. Como que você enxerga? É especial? E aí ele dá uma tergiversada, ele vai para outro caminho. Ele não quer admitir, acho que ele não quer colocar um pouco de lenha nessa fogueira, ou ele não quer dar muita importância para o Real Madrid, porque ele é tão rival como torcedor, que ele não quer colocar nada como, não, sim, para mim, como Guardiola, é especial enfrentar o Real Madrid, mas você pode ter certeza que o 4-0 para cima do Real Madrid na temporada passada é uma das estrelinhas no coração do Guardiola como treinador do Manchester City, maior do que alguns títulos. Então, enfrentar o Real Madrid mais uma vez é especial. O Real Madrid só incomodou o Guardiola na vida quando era o Mourinho técnico, né? Depois disso, quer dizer, teve essa de 2 anos atrás, né? Mas... Hein, Júlio? Aquela entrevista clássica que ele fala, qual é a câmera do senhor Mourinho, né? Do senhor José. Qual é a câmera do senhor José? É uma entrevista realmente clássica dele. Tava lá, hein? Tava lá, 2011. Antes de um Real Madrid e Barcelona, 2011. Quando o Real Madrid e Barcelona jogaram 4 vezes em 10 dias, quase. Foi uma loucura, assim, 15 dias, né? Exato. Uma maratona de clássicos. Ô, Fred, Júlio, antes do... Eu ia perguntar, eu ia fazer justamente a pergunta que o Thiago Braga, nosso produtor, tinha nos sugerido aqui. O Arsenal também está, né, nas quartas de final dessa Champions League, enfrenta o Bayern de Munique. Isso pode atrapalhar ou pode complicar, pode mudar o roteiro desses times na briga do título da Premier League também? Como é que os times aí na Inglaterra fazem para lidar com esse calendário complicado que vem pela frente? Os 3 estão vivos em competições europeias, né? O Liverpool vai pegar a Atalanta nas quartas de final da Europa League. E por mais que tenha um peso muito menor, e você pode perguntar para qualquer torcedor do Liverpool se ele quer ser campeão da Premier ou da Europa League na última temporada do Jürgen Klopp, você não vai achar um mencionando a competição europeia. Mas, de qualquer forma, os 3 têm compromissos, têm viagens, e o único que não está acostumado com isso é o Arsenal. E é essa a grande dúvida que eu tenho. Será que o Arsenal vai sentir o peso de estar em paralelo a uma disputa por título de Premier League? Coisa que só esteve uma vez nos últimos anos, e foi na temporada passada, quando não tinha Champions e caiu muito cedo nas oitavas de final da Europa League para o Sporting. Eu não sei se isso vai ser um empurrão positivo para o Arsenal de pegar aquela pilha, sabe? Porque é só final, né? Agora na Premier League é só final. Os 3 estão separados por um ponto e faltam 10 rodadas. Vai ser campeão quem ganha todas, né? Vai ser campeão quem ganha todas. Isso. Quem tropeçar fica virtualmente fora do título, né? Assim, da disputa do título. É esse o nível que foi criado. Então, são 10 mata-matas pela Premier e o Arsenal tem esses 2 novos mata-matas aí que ele não está acostumado a disputar e que vai ser contra o Bayern de Munique decidindo na Alemanha, né? Então, eu estou curioso para ver como que esse elenco do Arsenal reage a essa novidade. Agora, eu acho que em termos de encaixe de jogo, o Bayern pode encaixar melhor para o Arsenal do que o Porto, tá? Eu acho sim, porque é um jogo mais aberto. Né? Pois é. E o Bayern está instável, né? Então, acho que para o Arsenal pode ter sido até uma notícia ok. Vamos ver. Tem uma dessas, são essas sortes, né? Essas coisas. O City, o Guardiola tem dessas às vezes também, né? Os 2 jogos do City contra o Real Madrid, entre eles, que são dia 9 e 17 de abril, entre eles, o City recebe em casa o Luton Town. Dá para poupar, né? Pois é. E o Arsenal
no meio dos 2 jogos contra o Bayern de Munique, enfrenta o Aston Villa, que é um time que está em quarto no campeonato, que é um time muito mais forte do que o Luton Town, que é o Lanterna, né? É o Lanterna, né? Ou é um dos Lanternas? Acho que é um dos, né? Eu acho Não que é agora tá o vice-lanterna. Não, é o terceiro da vice-lanterna. zona, Enfim, tá? É. É o terceiro. O terceiro, tem Burnley o tem Sheffield Sheffield Fred, United também. abaixo. É. já te agradecendo, e antes de te deixar aí pegar uma piscina, um calorzinho aí em Manchester, o Guardiola, ele dava menos entrevistas, né? Assim, ele, ultimamente, ele tem falado mais. Tudo bem, são 10 minutos, né, aquela coisa que o clube fala, tem 10 minutos aqui, 5 minutos aqui, mas ele tem falado, o Brasil tem se habituado a ouvir o Guardiola. Pelas tuas perguntas nas entrevistas coletivas a ele diretamente, quase sempre relacionando com alguma coisa do Brasil, pelas entrevistas que o João Castelo Branco faz para a ESPN, enfim, o Guardiola tem aparecido mais. E quanto mais ele aparece, mais ele me soa um cara um pouco pedante. Eu adoro o Guardiola, tá? O Guardiola técnico. Acho gênio, maior de todos os tempos. Mas, e comparando com o Klopp, nosso amigo Klopp, aí, você lidou com ambos, você é o repórter brasileiro que esses caras conhecem, né? Compara pra gente o Guardiola e o Klopp, a pessoa, o fora do ar, aquele 30 segundos antes de começar a gravar a entrevista. Conta pra gente um pouquinho sobre eles. O Klopp, sem nenhuma dúvida, ele é mais carismático, e isso acho que você pode tirar essa conclusão de qualquer lugar do Brasil, a um oceano Atlântico de distância, em 15 minutos de vídeo, né? O Klopp é um cara que ele gosta de se portar como carismático, ele é naturalmente carismático, mas tem um lado do Klopp que as pessoas pouco veem, que é rabugento, né? A quantidade de patadas que eu já vi o Jürgen Klopp dando em entrevistas é algo que dá para fazer uma coleção muito grande. É que as pessoas talvez prestem menos atenção, ou isso ganha menos peso do que o carisma dele. Então, assim, o Jürgen Klopp, ele é mais carismático, porém ele não é só carismático, como as pessoas acham que ele acorda dando bom dia pro mundo, e como ele tá sempre sorrindo, com aqueles dentes dele muito esbranquiçados e tudo mais. O Guardiola, ele é mais genioso, ele é muitas vezes pedante, e em alguns momentos ele adota aquele elogio que você não sabe se ele tá te elogiando de verdade, né? Assim, todo treinador que ele goleia é maravilhoso e tem um grande futebol. O treinador que cria dificuldades para ele, às vezes, tem um problema. Então, ele é um cara genioso. Porém, ele muitas vezes dá entrevistas mais disposto do que as pessoas pensam, né? Eu acho que as pessoas têm a impressão de que o Guardiola está sempre de má vontade. De Não saco é cheio. tanto assim. Uhum. De saco cheio. Então, assim, Tá. eu acho que esse estereótipo do Guardiola pedante e do Klopp carismático, ele é verdade. Mas ele não é tão exagerado e tão constante quanto pode parecer, se é que eu me fiz entender. Tá bom, tá bom. Dá pra chamar o Pepe pra uma cerveja também, então. Não só o Klopp. Dá, tranquilamente. No caso dele, acho que é vinho. O Klopp que é cerveja. Ah, então, tá vendo? Tá vendo? Complicou já. Arantes, Já ganha aí, manda né? a última. Manda a última pro Fred Caldeira, Arantes. Fred, rapidinho, hein? A gente sonha com o Guardiola em uma seleção, a gente sempre acha que vai ser a seleção brasileira, mas pelo jeito cada vez mais distante. Eu tenho lido muito e tenho visto muitas histórias sobre o Guardiola ser técnico da seleção da Inglaterra em algum momento. Existe esse papo aí? É a Inglaterra? É a Holanda por causa do Cruyff? Quais são as seleções que o pessoal comenta aí sobre o possível futuro do Guardiola em seleção? E você acha que o Guardiola, esse maluco que quer treinar, quer botar os caras para treinar 6 da manhã, se ele puder, todos os dias, ele consegue se adaptar a um ambiente de seleção, de treinar, de fazer um treino a cada 3 meses? É a grande questão. Eu fiz essa pergunta para ele recentemente, Thiago. Ele não quis entrar muito nessa questão. Ele falou: eu não sei se seria um desafio para mim ou para a implementação do meu jogo, porque eu não tô lá, não sei. Mas ele revelou recentemente em entrevista para o João Castelo Branco. Ele já tinha dito isso anos atrás, e agora ele reafirmou que ele tem o sonho de comandar uma seleção numa Copa do Mundo. A gente já pode eliminar a Espanha. A Espanha, zero chance, porque você sabe Que muito bem, o loucura, Thiago né? Arantes pode explicar, o Júlio Gomes também, enfim, a questão da Catalunha, A gente com precisa de outro com a programa para capital. explicar. É, Precisa de pois é. mais um programa, Pois é, mais uma mas hora de programa.
mas tem esse problema. Então, quando eu olho para a Inglaterra, eu vejo uma possibilidade muito grande. Primeiro, porque o trabalho do Southgate está chegando no fim. A gente não sabe se vai ser depois da Eurocopa, como o contrato diz, ou se ele vai ficar até a Copa de 2026. Se ele ficar até a Copa de 2026, pode passar o bonde Guardiola, que o Guardiola fica até 2025 no City. Eu imagino que o próximo trabalho do Pep seja, se ele não renovar, uma seleção. Eu não sei se seria para essa Copa de 26 ou para de 30, mas eu imagino que o próximo trabalho do Pep seja numa seleção. E é isso, não sei se ele quer uma Holanda para se reaproximar do Cruyff, se ele quer topar uma loucura que seria uma América do Sul, imagina uma Argentina, um Brasil, enfim. Não sei, cara. Se eu fosse palpitar agora, se eu fosse ter que colocar meu dinheiro num palpite, seria Inglaterra. Mas pelo que você sente, Pep Guardiola numa seleção é uma possibilidade, né? Porque o Ancelotti nunca quis e, obviamente, não vai acontecer. O Mourinho, por exemplo, nunca quis, já poderia ter acontecido. Veremos o Pep no auge aí pegando uma seleção. Isso seria muito legal. É o sonho dele e eu acredito que ele, se ele quiser, ele faz acontecer, né? Assim, Claro, em mais de uma. Tem que lógico. entender. Naquele quiser. em- tem que entender em que momento ele vai dar esse passo, né? Não sei se é para agora, para 26 ou para 30, mas eu acredito que sim, tá? Eu acredito que a gente vai ver alguma seleção sendo treinada pelo Guardiola numa Copa do Mundo. Ó, e vou dar um pitaco aqui, hein? Se a Alemanha fracassar na Eurocopa, que joga em casa, e do jeito que a Alemanha vem fracassando no universo de seleções, não duvido nada também que os alemães façam Uhum. essa loucura, como o Guardiola já trabalhou lá no Bayern e tal, deve lembrar alguma coisa de E fala alemão a ali. língua, né? Fala a língua, ele não seria, imagina, comissão técnica, né, como é que é? Um bipartite ali, hein? Na comissão técnica da seleção alemã. Klopp e Guardiola. Uau! Que viagem. Agora já Aí é mais viajamos. difícil, né? Fred Caldeira, muito obrigado, viu, meu amigo? Volte sempre. E você é o repórter mais carismático que trabalha com um microfone nesse país, hein? E em Manchester, né? O mais carismático de Manchester, brasileiro, de Não, não, de bigode. Manchester. Também. De Obrigado, Manchester obrigado. você deve ser a pessoa mais carismática entre todas da cidade. Obrigado, tá? De coração pelo convite. Um prazer estar contigo, Júlio, contigo, Thiago. E como você bem disse antes, que isso vire mesa de bar muito em breve. E eu acredito que Londres será o primeiro palco desse encontro pessoal. Espero eu. Estaremos lá, estaremos lá. Muito obrigado ao Fred Caldeira, que conversou com a gente sobre o City e Real Madrid, né?